Zé da Manga. Toda a temporada dos animes traz uma enxurrada de novidades para refrescar o paladar dos fãs, e dessa vez não foi diferente. Nós temos o anime propaganda da Amazon Prime em Outro Mundo, o anime onde eu acho que eu vi um gatinho com 2 airbags particulares, o anime do Vampiro Paciente, também conhecido como o maior empaca-foda do planeta, o da garota que parece tão masoquista quanto a Darkness, mas na verdade, o do Ayo no Koji sorridente, que anda por aí com Tesseract enquanto invoca pokémons, e é claro, aqueles que eu não vi o suficiente para fazer gracinha. Porque fora esses, todos os outros novos animes deste início de 2025 você conhece pior agora, depois de deixar seu like e se inscrever no canal para chegarmos à marca de 1000 inscritos. Seiba! Conheço o anime do John Wick que fez um treinamento intensivo de levantamento de garfo. E por isso tá com o buchinho cheio, se tornando dono de um mercadinho com sua família feliz. Mas as coisas não podem ser tão simples para esse ex-assassino, que é perseguido por membros do seu antigo trabalho e é obrigado a lutar contra eles usando utensílios de cozinha. O cara é foda, patroa. Às vezes, ele faz desses assassinos novos membros de sua família, como esse telepata. Às vezes, ele só bate neles ao estilo Batman. Traumatismo craniano tá beleza, só não pode matar. Mas sempre é um homem merecedor do título Baba Yaga, porque no fim das contas, ele não teme nada, a não ser a sua própria esposa. Conheço o anime baseado em um jogo que deve ser mega popular, com os seus 5 fãs. Ele tem designs de Fairy Tail, se passando também em um mundo mágico e as similaridades param por aí. Porque aqui, nós acompanhamos um bando de fazendeiros que se aliam a monstrinhos diversos, como um mini ciclope, o peixe do Chup Chup. Ih, rapaz, isso aqui chupa mesmo. E um nabinho fofinho, que horas ajudam na colheita e ora matam pessoas. O protagonista quer se tornar tipo um super fazendeiro, mas isso não é tão simples, já que um velho vesgo ameaça cometer genocídio com o povo desta terra, e além disso, nunca é tão fácil conquistar algo quando você tá correndo o risco de ser processado pela Nintendo. Conheço o anime da Doutora Casa, que além de copiar de leve a famosa série da Fox, Mas com uma garota fofa de anime, leva esse título ao pé da letra e decide fazer do seu consultório uma casinha de boneca em cima do hospital. Ela pode até ser essa pitica aí, mas tem um cabeção capaz de resolver qualquer problema, seja o caso de um homem com sangue de polvo ou as verdades por trás de um trava-zap. Mas todo Sherlock precisa de um Watson, e nesse anime a situação não é diferente. O encarregado dessa função aqui é o pupilo da jovem, um doutor boa pinta que horas age como um guarda-costas, simples companheiro ou babá dela. Conheço o anime que começa com uma chuva dourada de refrigerante. Aqui, a protagonista é socialmente inepta e tem o apelido de Pedra, mas chama a atenção de um bonitão que é um verdadeiro bad boy. Afinal, o cara usa boné no meio da aula. Ele ajuda a garota a perder sua timidez aos poucos, notando durante o processo que ela é uma mulher de muitas qualidades. É inteligente como Megamente, joga basquete como Michael Jordan e se esconde como Solid Snake, mas quando sou eu jogando com ele. A partir daí, depois de muito chororô, ela consegue fazer novas amizades, se tornar uma pessoa melhor e desenvolver o seu relacionamento com o rapaz que a salvou. Então você já sabe como é, né? Promessa de romance. Conheço o anime que foca no que parecia impossível, mostrar um relacionamento minimamente realista entre um casal de adultos. Aqui, 2 colegas de trabalho parecem não se dar bem aos olhos dos outros companheiros de escritório, mas a verdade é que eles se dão mais que bem fora dali, e às vezes se dão muito bem ali dentro também. Mas pornografia ao vivo, como segurar as mãos ao ar livre, é algo que eles preferem não mostrar para as outras pessoas do trabalho. É por isso que os dois decidem manter seu relacionamento em segredo e se esforçam Ao infinito para garantir que ninguém saiba disso, o que não dá muito certo, com eles sendo pegos no flagra em quase toda oportunidade. Então agora, os 2 pombinhos buscam continuar aprofundando este romance, aproveitando os benefícios dessa relação e apagando o fogo que é a informação de seu namoro, porque o fogo que tá dentro deles, meu Deus, nesse aí eles estão jogando gasolina para aumentar. Conheço o anime da garota com 2 super habilidades, ler bem e falar alto. Eu sei que pode parecer que eu tô brincando, mas sério, não é todo mundo que tem uma voz de locutor, pessoal. E são por essas habilidades que uma mina mais velha fica interessada na protagonista e resolve fazer um spawn camping de leve ao recrutá-la para o clube de transmissão do seu colégio antes mesmo que a garota entre no ensino médio, dando a oportunidade para que ela tenha a honra de conhecer o Ishigami de 2 metros, um aspirante a youtuber de ASMR,
e o resto de um povo gentil que vai ajudá-la a sair da concha e desbravar o mundo da recitação. Isso é, se ela sobreviver aos leves assédios de sua veterana e conseguir se autoconhecer o suficiente para se divertir durante essa jornada. Porque de início é mais ou menos assim. Você se diverte com a recitação? Irineu, você não sabe nem eu. Conheço o anime onde um antissocial parece tão bom de cama que é teletransportado para um mundo fantástico, lugar onde ele tem a incrível oportunidade de apreciar belas vistas, se aventurar por masmorras desafiadoras com sua companheira elfa e trocar uma ideia com seu ídolo, o Reptile do Mortal Kombat. Mas as coisas ficam mais complicadas quando ele leva a elfa de volta para o seu mundo sem querer, o que muda sua vida para sempre. Agora, ele tem a incrível oportunidade de apreciar belas vistas, se aventurar por restaurantes deliciosos e atuar como guia de sua companheira de outro mundo. Uma bobinha que Sabe de nada, inocente. e realmente acha que o protagonista é rico por morar num cubículo tecnológico. Conheço o anime de uma caipira com bochechas de Pikachu que encanta o protagonista com sua fala. Mas que porra é essa? Ela mora na roça do Japão, num lugar onde todos têm um sobrenome equivalente a Silva e as pessoas são gentis até demais, como a amiga dela, uma garota que traduz as coisas sem nexo que ela diz, além de mal conhecer o protagonista e já ter muito amor para dar a ele. A partir daí, nós acompanhamos o desenvolvimento da relação dos três, ao mesmo tempo em que temos pequenas aulas de turismo e cultura dessa roça japonesa, onde até a cidade em si torce contra o interesse amoroso do nosso jovem herói. Conheço o anime de uma mina que é Cheia de manias, sabe que é gostosa. e por isso foi mimada sua vida inteira. Parece que ela literalmente nasceu com um imã de qualquer coisa que se mexe, menos esse monge em treinamento, um cara aparentemente carrancudo que ela agora tenta encantar. Mal sabia ela que o rapaz deve ter uma carta reversa de Uno escondida, porque é ela que passa a gostar dele e a fazer loucuras para ganhar a atenção do garoto, dando início a uma disputa para ver o que cede primeiro, o treinamento do monge ou as roupas da garota. Na verdade, deixa pra lá, ela já tá seminua no primeiro episódio, então isso deve ser tipo a versão realista da lebre e a tartaruga. Conheço o anime de uma garota maliciosa, onde dois jovens que se odeiam são obrigados a se casar, tudo para não deixar que um cachorro fique rico. Se antes eles já não se davam bem, agora morando juntos as coisas só pioram quando fica claro que os dois são dodói da cabeça. A garota só pensa em sacanagem. Se você falar do piu-piu perto dela, a cara da cidadã vira um tomate na hora. Em contrapartida, o rapaz é um psicopata certificado, que insiste em tomar sucos saudáveis, não tomar banho e o pior de tudo, joga jogos violentos. Mas o mais importante é que a partir de agora, os dois vão trabalhar para melhorarem como pessoas e em seu relacionamento, escutando os conselhos e driblando os leves assédios de seus amigos e familiares até o inevitável momento em que serão um verdadeiro casal apaixonado. Conheço o anime onde um cara fica bolado por ser velho demais para ser profissional no seu esporte favorito. Sabe, tipo alguém de 18 tentando jogar CS. Mas nem toda a esperança está perdida. É por isso que depois de dar um puta susto nessa pequena fã da patinação no gelo, o rapaz decide treiná-la para ser uma astro do esporte, assim como a ídolo da garota, uma prodígio que arrasa dentro do ringue e parece uma mendiga fora dele. A garota pode até parecer estranha com sua leve obsessão por minhocas, mas na verdade tem um coração de ouro, uma paixão pelo esporte, e seu maior problema é a sua mãe, que a restringe de patinar, já que a irmã mais velha dela se fodeu fazendo a mesma coisa. Mas agora, as coisas são diferentes. Ela tem um professor determinado a ajudá-la e o talento necessário para se tornar uma grande medalhista em uma história que nos mostra toda a graciosidade da patinação no gelo, além de nos fazer questionar: será que esse é o verdadeiro Yuri on Ice? Conheço o anime que pode te deixar cego se você encarar ele demais. Nele, uma protagonista desmemoriada está em um mundo onde todos parecem ter desaparecido, até ela encontrar um grupo de garotas bem diversos. Tem uma Maria Chiquinha, uma Certinha, a Futaba de Persona 5 encontrada no camelô, a que me lembra o cabelo da Anya, e a que deve ter um animador dedicado para certas coisas. A protagonista então se junta a elas para usar armas especiais muito loucas e combater os Wild Hunt, que aqui estão sem cavalo e parecem ter fumado a estrela do Mario. Além disso, ela também aproveita para se divertir com as outras garotas ao fazer coisas como cozinhar, quase sair do armário e presenciar a terrível morte de suas novas amigas. Não tem nada mais divertido que isso, né, pessoal?
Conheço o anime que começa com uma cutscene de PlayStation 2. Ele tem uma garota alegre que rapidamente fica triste ao saber que esses lindos cavalos de CGI vão levar ela até o Palácio Real. Lá, ela deve ser educada para se casar com um membro da realeza, o que inclui aulas de como desequilibrar livros, como tomar óleo ou o que quer que seja isso, e como dançar do jeito raiz e não do jeito Nutella de Just Dance. Com tudo isso, ela se torna fria como uma máquina de cumprir etiqueta, uma verdadeira candidata à rainha, até o noivado dela acabar do dia pra noite graças a uma traição. Mas não é como se isso fosse ruim. Agora, ela finalmente pode quebrar a quarta parede à vontade e curtir a vida numa boa. Isso é, se o chulé que é o príncipe largar do pé dela. Conheça o anime onde o Ranger Vermelho parece ter saído direto de um anime de criança. Ele estava acostumado a enfrentar aliens bombados e piriguetes do gelo com seus companheiros, mas acaba indo parar em outro mundo por acaso. Ou seria este o seu destino? Afinal, no mundo dele não tinha Samaga com os peitos para como um Ranger solitário nesse novo mundo, ele pode espalhar a magia Tokusatsu por aí, demonstrando como lutar contra monstros e fazer poses maneiras para explosões, além de provar que os verdadeiros Power Rangers são os amigos que fazemos no caminho e a gata com quem a gente flerta quando sobra um tempinho. Conheço o anime onde um pai de família é um super otaku, o que afeta tanto seu trabalho quanto sua vida pessoal, com ele formando sua filha para ser sua maior parça quando o assunto é otaquice. Isso pode ser o sonho de qualquer homem com um grande hobby, mas aqui parece um pecado punido com a visita do Truck-kun, que atropela o nosso protagonista e o transporta para outro mundo. Na verdade, para o mundo de um jogo que sua filha jogava, onde ele se torna uma caixinhos dourados mimada e agora tem que usar seus conhecimentos de assalariado para se passar como um membro da nobreza e a vilã dessa história ao invés de um bom velhinho, o que não dá muito certo, já que ele é a pessoa mais educada do mundo, além de ser difícil de esconder sua verdadeira idade quando você gosta de usar um ábaco para fazer contas. Conheço o anime do maior alquimista de todos os tempos, o que não tem um irmão mais novo, pelo menos. Ele é um rapaz invocado sem querer querendo por uma deusa meio atrapalhada, que concede a ele a bênção de iniciar uma nova vida no Very Easy, permitindo até que ele sole o grande coelho ou lute contra o Pumba sem nenhuma dificuldade. Então, aos poucos, ele se torna um alquimista fora da curva, capaz de fazer misturas químicas e penicos com mais velocidade e precisão do que o Heisenberg produz metanfetamina. Mas as coisas não param por aí, pois ele também adquire a capacidade de tirar novas classes e poderes do cu, que o transforma num cara multifuncional, capaz de ser pedreiro, domador de feras e senhor de escravos nas horas vagas. Conheço o anime de um mago vermelho no mundo de fantasia onde o líder de seu grupo não passa nenhuma credibilidade. Por que será? Por essas e outras, o protagonista sai dessa party, alegando querer direitos iguais, o que a rapaziada responde com um Você não é tão bom assim, é um fracassado. e manda ele catar coquinho. Agora vai ser muito difícil para ele encontrar novos companheiros, a menos que ele se esbarre em um trio de suas aprendizes que estão entre os personagens mais originais já vistos. Uma elfa com cabelo branco, uma espadachim ruiva e uma maga de cabelo azul. Então ele se junta a elas para poder dar novas lições valiosas de como exterminar a fauna local, desperdiçar água com eficiência e acabar com os minérios do planeta ao estilo Minecraft. Mas nada disso é sem motivo, porque ele deve atender às demandas de Reinhardt. Eu sou a máquina de demolição suprema. E também streamar cada passo de sua jornada com as garotas para mostrar que ele é o bichão mesmo. Conheço o anime de uma funcionária pública em um mundo de fantasia. Ela é uma recepcionista da Guilda dos Aventureiros, que está meio cansada da vida e só quer saber de mamar nas tetas do governo. Mas isso fica difícil de fazer quando ela tem que enfrentar o seu maior medo, horas extras de trabalho. Tudo porque não importa o quão fortes sejam, os aventureiros têm problemas em enfrentar o maior medo deles, dragões com CGI de qualidade duvidosa. Ainda bem que a nossa protagonista também é super apelona, capaz de lidar com os monstros que perturbam sua paz. Só que agora, um novo problema é sua incapacidade em conseguir esconder sua identidade secreta, o que resulta em pessoas quase babando na coisa grande e dura que ela carrega por aí, e outras pessoas que ficam no pé dela, tipo Poxa, crush, por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola. forçando a garota a responder. Fica quieta aí, senão eu te mato, viu, safada? Conheço o anime do hotel com os bichos mais estranhos que você já viu, depois de Hotel Transilvânia, e se você não contar a Mansão Foster para amigos imaginários. O dono é a versão Nutella do motoqueiro fantasma, e esse é um lugar para a alma daqueles que se encontram entre a vida e a morte, onde as pessoas devem descobrir mais sobre si mesmas até saberem de fato se partiram dessa para melhor ou se ainda terão que sofrer no mundo dos vivos. A nossa protagonista aqui é uma desmemoriada com cara de gato, que gosta de se meter na vida dos outros, que adora ajudar as pessoas em suas jornadas de
de autoconhecimento e por isso, ao invés de explorar o seu próprio destino terrível, decide se juntar à staff do hotel para desvendar os casos dos clientes, como se fosse uma detetive renomada. Eu só acho que o uniforme dela não combina muito com essa função. Conheço o anime onde um bando de heróis seguem os ensinamentos de Judas e tem como lema a frase: amigo é tudo na vida. É por isso que eles traem seus colegas e ficam com a glória de sua jornada heróica. Mas eles não contavam com a astúcia do nosso protagonista, um dos colegas traídos que dá um jeito de viver e acaba virando esse tipo de elfo estranho. Um ser que parece se fortalecer sob a luz da lua, tipo um lobisomem ou a versão oposta do Escanor. Agora, muito puto, motivado e sem nada a perder, esse ex-herói embarca em uma marcha alucinante em busca de vingança, numa caminhada que só tem como garantia dor, lágrimas, raiva e um bando de mina com as pernas pra fora sem nenhum motivo. Conheço o anime onde um cara tem uma habilidade braba demais, mas o mundo age como se ela fosse uma merda. Por causa disso, ele sofre bullying de seus companheiros e acaba sendo solado por um irmão urso de 4 olhos que o contrata para ir jogar no Vasco. Felizmente, antes disso ele tinha acariciado uma árvore e por consequência é salvo por um espírito da natureza que estava em celibato milenar. Com isso, ele recebe como bênção uma conjuntivite azul e agora deve passar por um treinamento de morte e morte para controlar os poderes da conjuntivite e se tornar forte o bastante para ser digno de pegar a mulher árvore. Sério, é cada coisa que inventam para incentivar a sustentabilidade. Conheço o anime do Zé da Manga, onde um casal de amigos não são o Luffy, mas prometem se tornar grandes aventureiros juntos, e para isso devem comer uma parada diferenciada que os dará superpoderes. A mina vira uma espadachim habilidosa que poderia colocar o Ichigo no chinelo se ele já não estivesse usando um. Enquanto isso, o rapaz ganha um incrível poder de Zé da Manga, o que força ele a jogar Stardew Valley na vida real. Mas tudo isso muda quando uma criança que ele adota é uma excelente cozinheira, que envenena ele sem querer. Um male que vem pro bem e faz com que ele também aprenda a manejar sua espada. Agora, ele finalmente pode cumprir sua promessa do passado e se juntar à sua amiga para se tornarem lendários aventureiros que passam os dias salvando gatos, comendo pizza o bastante para dizer e brincando de cavalinho pocotó enquanto correm risco de vida. Conheço o anime onde uma cosplayer da Samara largou a vida de assombração e decidiu arrumar um emprego honesto como animadora, porque parece que no Japão você está precisando ser sobre-humano para aguentar esse trabalho. Ela ainda pode assustar os outros, mas seu verdadeiro talento está em encantar as pessoas com suas criações. Isso faz com que ela suba no mundo da animação, se tornando uma diretora renomada que só teme uma coisa: falar sobre amor. É por isso que ela tem um bloqueio criativo tão grande que só pode ser resolvido com uma viagem ao mundo de seu filme favorito, onde ela se alia a um boneco rejeitado de My Little Pony, um robô inútil, uma elfa palmeirense e ao Luke, que é só o look mesmo, para se manter bem alimentada e talvez estimular sua criatividade até o limite, a menos que ela só se foda e morra comendo frutos do mar de novo. A gente não sabe quando o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Conheço o anime onde um homem de negócios é invocado para um novo mundo onde será um dos líderes do exército demoníaco. Neste lugar, ele se alia a algumas mulheres de um povo meio exibicionista, como a rainha dos disfarces Clark Kent e a senhorita bêbada, vulgo sua futura esposa. Isso é necessário para que ele aproveite seus conhecimentos de gestor, mais algumas boas doses de bebida para fazer coisas diabólicas, como tratar bem seus hóspedes e criar repelentes mágicos que ajudam com o cultivo e proteção dos cidadãos. Tudo em prol do rei demônio, que reconhece os talentos do protagonista e pode até parecer um vilão dos Power Rangers, mas na verdade age igual o Thanos, na versão dele que fica sentado e faz os outros trabalharem para ele. Olha só, ele tem até uma joia do infinito. E agora, conheça mais vídeos como esse clicando à direita ou outra coisa clicando à esquerda. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo.